Olá pessoal, então vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de tubulações industriais. É um assunto bastante importante, né? Obviamente, as tubulações elas são essenciais, né? Para o transporte de fluidos entre unidades, entre etapas ou unidades operacionais dentro de uma indústria, né? Então, a maioria deles são de seção circular, né? Podem ser utilizados como condutos forçados, né? E como que ela é classificada, né? Como é que se chama, o que que a gente chama de tubulação dentro de uma indústria, né? Então são um conjunto de todos os tubos e os diversos acessórios que fazem parte disso, tá? Então isso a gente chama de tubulação, tá? Ela vem sendo usada aí desde 4000 antes de Cristo, né? Diversos vestígios históricos mostram isso, né? Mas uma data importante, a partir de 1886, começando-se a usar tubulações em aço, né, sem costura. É, então, assim, há uma história por trás disso, né, então, da evolução das tubulações industriais, né, e hoje a gente tem sistemas de distribuição bastante complexos e bastante modernos, né, então é algo. Tem pessoas especializadas nessa área e aqui a nossa função é trazer uma uma breve pincelada a respeito das tubulações industriais. Cálculos a respeito de, de projeto de instalações industriais deveriam ser vistos, né? Ou ao final de mecânica dos fluidos, né? De transferência de fenômenos de transporte, em operações unitárias. Em algumas dessas disciplinas, né, isso deveria ter sido abordado. Aqui a nossa função é trazer uma geral sobre esse assunto, para voltado aí para o engenheiro de petróleo. Né? No cenário mundial, né, da indústria, as tubulações elas equivalem a 20 a 25% do custo de uma indústria, o que é bastante grande, né? Então assim, é algo a ser valorizado, a que a gente tenha conhecimento e saiba como lidar, e saiba minimamente como lidar com esse tipo de equipamento, né? É, do, do total, né? De uma montagem de uma instalação industrial, 45 a 50% do custo equivale aí à montagem de tubulações, né? Então vocês veem a complexidade desse sistema. Né? Então a gente tem dentro de tubulações industriais, tubulações internas e tubulações externas, né? Cada uma delas com suas especificidades, né? Em termos de tubulação interna, a gente tem a própria tubulação do processo, para as utilidades, né? Trocadores de calor, por exemplo, tubulações para instrumentação, por exemplo, transporte de ar comprimido, sistemas de transmissão ou de drenagem, por exemplo, de uma unidade industrial ou de uma unidade operacional. Com relação a tubulações externas, a gente tem as tubulações de transporte, para transportar, por exemplo, o transporte de gás natural, né? E as de distribuição, né? Então, é, a, a, cada um desses tipos de tubulação tem as suas especificidades e requer um conhecimento para lidar com elas, né? Então, dentro da indústria do petróleo, né, a gente precisa de tubulações para escoamento de óleo e tubulações para escoamento de gás, né? Então, para escoamento de óleo, petróleo cru, os intermediários e finais de petróleo e óleos vegetais ou minerais, né? Esses são para escoamento de óleo. Para escoamento de gás, a gente pode ter, em termos da indústria de petróleo, gás natural, ou a indústria petroquímica ou indústria química, gases de síntese derivados de hidrocarbonetos. Então, a gente tem diversos tipos de tubulações também dentro da unidade industrial e
cada uma delas precisam ser estudadas especificamente. Para vocês terem uma ideia, as séries de tubos com relação à espessura e diâmetro de um determinado tubo, considerando aqui um tubo com diâmetro externo de 1 polegada, 1,3 polegadas, aqui a gente tem diferentes diâmetros internos, né, e diferentes espessuras disso, e cada uma delas com sua aplicação específica. A gente vai falar agora um pouco sobre meios de ligação. A gente tem diferentes tipos de ligações entre tubulações. Para que servem as ligações? Por exemplo, para você estender o tamanho, né, o tamanho que percorre essa tubulação, né? Então a gente não consegue ter uma tubulação muito grande. Então a gente precisaria fazer ligações entre diversas tubulações. E essas ligações, elas são de diversos tipos. A gente tem ligações rosqueadas, que têm as suas limitações de até 2 polegadas, né? Mas podem acontecer, podem ter mais, mas em geral até aí, né? São para tubos que necessitam de um desmonte fácil, né? E a gente tem uma desvantagem que esse rosqueamento, para você inserir o rosqueamento na tubulação, né? Você vai ter, porque você vai ter que ter o rosqueamento tanto na ligação quanto na própria tubulação, e isso acaba enfraquecendo a tubulação, né? E, em geral são usados aço, ferro forjado, ferro fundido e até mesmo plástico. A gente pode fazer a solda das tubulações, né? A maior parte das tubulações industriais elas são soldadas, porque a gente aumenta a resistência mecânica e garante uma maior estanqueidade, né? Então, quando você não tem essa ligação, por exemplo, rosqueada, ou vocês vão ver por flange, isso facilita, melhora, porque você evita que ocorram vazamentos, né? Facilidade de aplicação de isolamento térmico e pintura, dispensa a manutenção, né? Mas aí a gente tem uma desvantagem. Se você precisar desmontar essa tubulação, aí você tem um problema porque ela está soldada, né? A ligação flangeada, vocês já devem ter visto muito isso, né? Isso aqui é uma flange, né? O que é a flange, né? Aqui, então, é um estojo com jogo de parafusos e porcas acoplados entre uma junta de vedação, tá? Isso é muito importante porque a flange ela te dá flexibilidade, porque ela facilita a desmontagem, né? Você consegue ligar tanto tubulações como tubulações com válvulas, né? Então, assim, uma ligação bastante importante e muito utilizada, né? A desvantagem, já que eu acabei de falar, como ela é toda parafusada e tal, há um sistema de estanqueidade aí tentando garantir a estanqueidade desse equipamento, mas é claro que podem ocorrer vazamentos. Então é um ponto a ser tomado cuidado para que não ocorram vazamentos. E é um equipamento mais caro, né, do que você fazer, por exemplo, fazer uma solda. Aqui a gente tem diversos tipos de flanges, né? Flanges integrais, flanges de pescoço, sobrepostos, né? Então são vários tipos de flange que vale a pena que vocês deem uma aprofundada e leiam e entendam especificamente cada uma dessas flanges, né? Porque futuramente pode ser que vocês precisem utilizá-las, né? E elas partem daquele mesmo princípio, liga-se duas partes, parafusa e é isso, tá? Mas a gente tem alguns tipos específicos, né? A gente pode ter a ligação de ponta e bolsa, né? A gente pode ligando aí dois tubos, né? Então a gente faz muito isso em casa às vezes, né? Então às vezes a gente pega duas tubulações que são do mesmo tamanho, você esquenta uma para ela dilatar e encaixar em cima da outra. É mais ou menos como isso, né? Então a gente tem uma ponta e tem uma bolsa que é gerada, que é um anel de retenção aqui, retentor de borracha que é inserido aqui para melhorar a estanqueidade. E aí você conecta duas tubulações, né? É necessário inserir esse anel de vedação, esse anel de borracha aí, né, para garantir que você tenha menos vazamentos, né?
Então a gente tem aqui outros meios de ligação, ligações correntes ao longo da tubulação, ligação nos extremos da tubulação, né, exigindo facilidade de montagem, né? Então a gente tem aqui algumas características interessantes, como serviços de baixa responsabilidade ou não severos. Aí você tem as características da tubulação, das ligações e que tipo de ligações são mais indicadas. Essas tabelinhas são importantes para você entender que tipo de ligação você usaria e em que situação seria interessante usar essas ligações. A gente tem, né, ligações que a gente chama de conexões, né, que são usadas para ligações de tubulação. E aí, por exemplo, se você precisar alterar a direção de uma tubulação, você, por exemplo, pode usar um joelho de 90 graus, né? Ou você precisa fazer com que uma tubulação ela retorne para a mesma direção, um joelho de 180. Então, ou ligar três tubulações, um T, né? Então a gente tem diversos tipos de conexões, cada uma delas com sua função específica, né? E isso também é muito importante que vocês tenham conhecimento a respeito da função de cada uma, né? É claro que vocês não precisam saber de cor isso daqui, né? Então, assim, o que vale é você saber que existem esses tipos de conexões e elas precisam ser usadas de forma correta, né? Cada uma delas fornece a sua linha de tubulações uma determinada perda de carga, né? E que perda de carga que você pode ter, a tua bomba de vazão, né? De fluxo, ela aguenta essa perda de carga, né? Você consegue romper isso. Então, assim, essas características são importantes e vale a pena que vocês também vejam isso e entendam, né? Cada uma delas pode ser de conexão, dessas conexões pode ser para solda, né? Pode ser para encaixe e podem ser flangeadas, tá? Então vale a pena vocês darem uma olhadinha. Aqui é um outro tipo de conexão bastante importante, que é o tipo nipple, né? Ele serve para ligação de duas tubulações, então a gente tem uma rosca de um lado e uma rosca de outro. Ela é bastante versátil, né? E pode ser utilizada em diversos tipos de conexão, tá? A gente tem também juntas de expansão. As juntas de expansão elas são utilizadas quando há necessidade de deformação de uma tubulação ou quando você quer absorver determinados tipos de dilatação quando tem uma grande variação de temperatura, né? E ela também ajuda a que você não tenha determinados tipos de vibrações, por exemplo, quando você estiver usando uma junta tipo Foley, né? Ou esforço mecânico da tubulação que pode causar o rompimento dela, então tu precisa que ela se movimente, você vai utilizar esse tipo de junta, tá? Então, para quando a gente usa as juntas de expansão, né? Quando o espaço disponível ele é insuficiente, né? Para o trajeto de uma tubulação, né? Em tubulações de baixa responsabilidade, e aí isso é importante, então tu não vai usar isso numa tubulação de alta responsabilidade, você precisa saber onde usar, né? Então, e aí esse tipo de junta representa quando ela representaria uma economia. Em tubulações acima de 20 polegadas para minimizar custo de desvio, né? Que aumenta aí o comprimento do tubo, então você usaria ela para auxiliar no desvio, né? Quando eu tenho necessidade de mínima perda de carga, dependendo do tipo de conexão, eu aumentaria muito a perda de carga. E quando eu tenho tubulações sujeitas a grandes vibrações, né? Então aqui a gente tem as juntas telescópicas, né? Então elas é como um telescópio, né? Você vai aumentando ela, né? O telescópio ele vai aumentando, né? Você aumenta à medida que você quer ver mais longe, né? Então ela tem funciona desse mesmo jeito. E a tipo Foley, que é aquela tipo sanfona, né? Então a tipo Foley você consegue
puxar ela, aumentar, pode reduzir, pode girar, né? Pode fazer esses movimentos, como a gente consegue ver aqui nessas figurinhas, tá? Que é muito interessante, né? Então, veja aqui, ó, quando você tem uma dilatação, né? Digamos que aqui, olha só, eu não tenho nenhum tipo de conexão dessas juntas de expansão, né? Então, quando eu tenho uma dilatação a uma determinada temperatura, digamos que esse tanque ele dilate, né, vai fazer com que a tubulação se movimente, né? Então, ela está toda fixa, né? E isso poderia, por exemplo, causar algum problema de rompimento, né? Mas se eu utilizar, por exemplo, uma junta do tipo Foley aqui, isso facilitaria essa movimentação, né? E evitaria esse tipo de problema, né? Aqui, ó, por exemplo, outros tipos, ó, outras imagens mostrando, ó, aqui é uma dilatação, né? E aí eu movimentaria para cá, né? Ou uma dilatação aqui lateral, de movimentos laterais. Então seria também bastante interessante.